Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Glória a Deus. É um grande privilégio estar aqui mais uma vez, uma grande responsabilidade estar aqui neste púlpito, neste altar, para trazer a palavra do Senhor, como Ele já trouxe ao meu coração em primeiro lugar, e trazer para a igreja também. Repito, é uma responsabilidade muito grande. O pastor, quando me fez o convite, as minhas pernas já começam a tremer, porque eu sei o quanto que é bom estar aqui, mas também eu sei o quanto que é responsável a gente estar aqui para trazer o recado do Senhor aos nossos corações. Interessante que hoje de manhã o pastor pregou e disse assim: o ladrão, Jesus voltará como ladrão da noite. E prosseguiu através dos textos aqui lidos, através do dueto aqui entoado pelo Felipe e pela Sara, que por sinal o Felipe é meu filho e minha nora, minha filha adotada, Sarinha. E isso tem tocado muito no meu coração. E eu posso dizer com toda certeza, e os irmãos vão concordar comigo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Profecias estão se cumprindo. Mas eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, como você tem administrado o seu tempo para o Senhor? Porque nós só estamos aqui para tratar das coisas espirituais, tratar do seu coração, aquilo que tem afligido você como cristão. E o tempo tem sido realmente um tempo difícil para todos nós. Eu me lembro que no começo deste ano de 2021, logo em janeiro, quando nós mudamos aqui para o bairro Manacás, nós começamos a passar já o ano passado momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de tristeza, de lágrimas, mas também momentos de muitas vitórias. Obrigado, meu irmão. Mas humanamente falando, nós, às vezes, não entendemos a vontade de Deus em nossas vidas. Não entendemos. Mas nós sabemos que Deus tem sempre o melhor para nós. Sempre o melhor. E o título dessa minha reflexão nesta noite é Remindo o Tempo. Por isso que eu perguntei, como que você tem administrado o seu tempo para o Senhor no seu dia a dia? Sabemos que nós temos, pelo relógio Cronos, né, hoje em dia, sabemos que nós temos aí 24 horas, sabemos que temos 7 dias na semana, sabemos que temos 30 dias no mês, às vezes 31, e sabemos que temos 12 meses num ano. Isso é o tempo que nós vivemos no dia a dia, é a rotina que nós vivemos. Mas se pararmos para pensar, esse tempo às vezes, nós dispensamos praticamente, vamos dizer assim, 80% na nossa rotina diária, na vida material. Tantos, quer na vida profissional, quer na vida de faculdade, quer na vida pessoal, e nós vivemos muito mais tempo para isso. E aqui nós estamos aqui faltando assim, praticamente menos de uma semana para finalizar este ano de 2021. E eu pergunto, como vamos, ou o que vamos fazer no próximo ano de 2022? Será que vamos estar tão ocupados com tantos afazeres que nós passamos neste ano e vamos transferir a mesma coisa para o ano que vem? Será que vamos fazer melhor uso de nosso tempo? E este ano, vamos olhar para trás com alegria ou com tristeza? Será que vamos olhar para o futuro com antecipação ou com medo?
Eu posso dizer para você, como disse aqui anteriormente, eu olho aqui neste ano com tristeza e com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não importa a circunstância, não importa o problema que você está passando ou que você passou, o Senhor é a nossa alegria. O que é remir? O título da mensagem, Remindo o Tempo. O que é remir? Remir é um verbo transitivo que significa resgatar, significa redimir, remover algo ou alguém do poder ou domínio de outrem, de outras coisas, de outras pessoas. O ato de remir está relacionado com livramento ou salvação, ou com o ato de tornar esquecido algum acontecimento. Também pode significar o fim do cumprimento de algum encargo ou comprar algo de volta, resgatar algo de volta. Jesus nos remiu, amém? Jesus nos salvou com seu próprio sangue vertido ali na cruz do Calvário. Isto é remir. Mas eu quero falar para você aqui agora, é de remir o tempo. Há uma passagem que nós vamos ver agora em Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 17, que será de uma grande ajuda para nós pensarmos um pouco, refletirmos um pouco daquilo que eu quero falar para vocês. O apóstolo Paulo, através da sua carta, no capítulo 5, versículo 15 a 17, diz assim: portanto, vede prudentemente, vede diligentemente como andais, não como necios, não como tolos, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, remindo o tempo, em outras traduções, porquanto que os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, não vos torneis insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Através desse texto, nós podemos tirar várias coisas para o nosso dia de hoje, para aquilo que eu quero chegar a respeito do tempo. Esse dia mau, porque Paulo fala aqui, porquanto os dias são maus. Esse dia mau não é um dia para tomar decisões, mas é um dia para tomar uma posição. Nós precisamos tomar uma posição diante do Senhor. O que você tem, de que maneira você tem gastado o teu tempo para o Senhor? De que forma? Paulo nos ensina nesta passagem a viver uma vida de quê? De vigilância e de prudência. É isso que Paulo nos ensina. E nós vamos poder estudar, através desse texto, alguns tópicos que Paulo nos ensina nesse texto. Primeiro, nosso tempo na terra é limitado. O meu tempo e o tempo de vocês é limitado. Primeiro de tudo, temos que ter muito cuidado com a forma como vivemos, porque o nosso tempo na terra é limitado. Pastor, como eu disse aqui, pregou na manhã e disse: Jesus vai voltar, e vai voltar como ladrão. Você já parou para pensar, voltar como ladrão que vem à noite? Você prepara que o ladrão venha na sua casa? Não, eu vou preparar agora um café da noite, vou deixar ele preparadinho, vou deixar ali a porta aberta, vou deixar a chave do meu carro em cima da mesa, que o ladrão vai vir nesta noite para me roubar. É assim? Não é. Você não sabe. Nós estamos sujeitos, sim, neste mundo vil e cruel, sermos assaltados a qualquer momento, e com certeza eu já passei por isso, e alguns irmãos aqui e que nos assistem já passaram por isso também. Nós temos o tempo limitado nessa terra. O salmista escreveu, lá em Salmo 39, versículo 4, diz assim: faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim, e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou.
E ele diz ainda, no Salmo 90, versículo 10, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Muitos gostam de dizer, nossa, o tempo passou tão rápido que eu não deixei de fazer isso, fazer aquilo. Nossa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou assimilar agora? Amanhã já é outro dia, amanhã eu vou ter que fazer outras coisas. Não é assim. O tempo tem passado muito rápido. Acredito que para alguns de vocês, os mais jovens, não digo Natan, mas os mais jovens, de 70 ou 80 anos, parece um longo tempo. Os mais jovens hoje acham que 70 e 80 anos já é muito tempo vivido. É um longo tempo, mas eu me lembro que quando eu pensava que alguém com mais de 40 anos era velho, eu lembrava disso. Quando eu tinha meus 18 anos, que não faz muito tempo, eu achava que pessoas que acima de 40, já está passando o cabo da boa esperança, já está velho demais, não é verdade? E nós pensávamos assim, mas não penso mais, é tudo muito, hoje em dia é tudo muito relativo, não é? O salmista diz também para contar os nossos dias, para que possamos desenvolver um coração sábio. Trouxe a mensagem aqui a última vez sobre o que? Qual era o título? Quem lembra? Quem lembra o título que eu trouxe a última vez? Como está o seu coração? Falei sobre o coração enganoso. E aqui o salmista diz também que para contar os nossos dias, para que possamos desenvolver um coração sábio. Na verdade, meu irmão e minha irmã, a Bíblia nos diz para não contar com o amanhã, porque o amanhã pode não chegar para você, o amanhã pode não chegar para mim. Hoje você está aqui agora, nesse momento, você sabe aonde vai estar daqui 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 dia, 2 dias, ninguém sabe. Põe lá para mim, meu irmão, Provérbios 27, versículo 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Põe para mim Tiago, capítulo 4, versículo 14. Tiago 4, versículo 14. Diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso que muitas vezes nós esperamos no Senhor certas situações, e essas situações não acontecem para o nosso bem, mas sabemos e temos que entender que nem sempre que o bem que o Senhor tem para nós é para nós mesmo, o bem que nós sentimos. Nós não entendemos. O que nós temos que entender é o que o Senhor, Ele vai fazer, aquilo que tem que fazer, mas é no tempo dEle. É o tempo kairós, é o tempo do Senhor. O que temos agora, tudo o que temos agora é o presente. Assim o nosso tempo nesta terra é valioso, porque ele é muito limitado. Nós temos que viver o presente. Quantas pessoas hoje vivem do passado? Vivem da glória do passado. Vive pensando, vive falando, eu fui assim, eu fui assado, eu fui daquele jeito, eu poderia estar vivendo hoje isso, eu perdi aquilo. Meu irmão e minha irmã,
O nosso Deus, todo-poderoso e soberano, Ele tem um futuro reservado, guardado para nós, que é a vida eterna. O presente nós precisamos viver sim hoje, porque Deus está aqui agora, neste momento, é o presente. O passado já passou, já ficou para trás. Segundo tópico, aproveitar ao máximo cada oportunidade. Aproveitar ao máximo cada oportunidade. Quando falamos de remir, isso significa ter em nosso poder o tempo, ter em nosso poder, aproveitando o máximo a oportunidade que é nos dada. Existem pessoas que não oram mais, que não leem mais a palavra e que esqueceram por completo as coisas de Deus. Existem hoje pessoas, crentes cristãos evangélicos, desanimados, que não oram mais, não têm prazer em orar, não buscam mais a Deus através da palavra, não têm mais a vontade de ter comunhão com o Senhor. Somos distraídos facilmente com o entretenimento, quer ele dentro ou fora da igreja. Distrações que nos levam a nos afastar mais de Deus, a encurtar mais o tempo que a gente tem para o Senhor. Entretenimento. Numa época como a de hoje, devemos aproveitar da melhor maneira possível o nosso tempo. Jesus lamentou, Jesus chorou a negligência do povo judeu por não aproveitar e reconhecer o tempo da visitação de Deus, de Jesus em suas vidas. Põe para mim Lucas 19, 44. Lucas 19, 44. Tempo da visitação, diz assim: e te arrasarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da visitação. No versículo 42 diz, versículo 42, olha só: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Jesus estava dizendo: ah, se soubesse que eu sou, você teria a paz que necessita. Os seus o rejeitaram. Enquanto muitos oravam pela vinda do Messias no templo, Jesus passava perto do lugar de adoração, naquelas mesmas ruas de Jerusalém, montado em um jumentinho. Nós temos, portanto, meu irmão e minha irmã, que estar atento espiritualmente, para não perdermos tempo e oportunidade. Enfim, eles não perceberam que aquele que fazia sinais e maravilhas estava junto deles e era o enviado. Eles ficaram cegos, eles não perceberam que Jesus, o Deus vivo, estava do lado deles, e eles estavam ali no templo orando, pedindo a volta do Messias, que o Messias voltasse. Mas o pensamento deles era outro, era um Messias de guerra, era um Messias que ia livrar eles da escravidão de Roma. Enfim, os irmãos já conhecem a história. Em segundo lugar, Paulo diz-nos que temos que aproveitar o máximo de cada oportunidade. E ele dá uma razão para isso. Sabe qual é a razão? Porque os dias são maus. Os dias são maus. Irmão, irmã, não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. Os dias são maus. Em que nós estamos gastando, em que nós estamos investindo o nosso tempo?
Jesus disse que Satanás é um ladrão, e uma das coisas que ele tenta roubar de nós é o nosso tempo, porque o tempo é um bem muito precioso. Basta pensar, irmão e irmã, no tempo perdido no pecado. Pense no tempo desperdiçado em lugares que Deus não se agrada ou não se agradaria, ou em assuntos desnecessários. Pense no tempo desperdiçado em fofocar ou espalhar boatos. Pense em todo o tempo perdido se preocupando com as consequências dos pecados que cometemos. Satanás é um ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Aonde você tem investido o seu tempo? Mas não é só o pecado, meu irmão, minha irmã, que exige de nosso tempo. Às vezes até mesmo as coisas boas podem fazer exigências. Até as coisas boas. Os irmãos conhecem a história de Marta, Maria e Lázaro. Quando Jesus foi à casa deles, está lá em Lucas, capítulo 10, se vocês quiserem compartilhar, Lucas 10, a partir do versículo 38. O que aconteceu? Jesus foi à casa de Marta, Maria e Lázaro, e eles sentando-se para ensinar, e Maria estava ali sentada, aonde? Aos pés de Jesus, apenas o quê? Ouvindo cada palavra do mestre. Enquanto isso, Marta estava onde? Estava na cozinha, preparando o jantar, correndo para lá e para cá, preocupada talvez em o que servir para o mestre, em o que servir para os convidados. Jesus estava na casa dela. Nós conhecemos essa história encontrada em Lucas. Marta fica tão chateada, porque Maria não estava na cozinha também para ajudar Marta. Marta queria Maria na cozinha, mas Maria estava onde? Aos pés de Jesus. Então, ela se queixa para Jesus. Para quê? Para que ela foi se queixar para Jesus? Ela teve uma resposta. Mas antes ela se queixa assim: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diga a ela, pois, que ela me ajude. Ela falou isso para Jesus, pedindo para Jesus falar para Maria ajudar Marta na cozinha. E sabiamente, o que o mestre responde para ela? Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual boa parte você tem escolhido para dedicar ao Senhor? Marta estava cometendo um pecado? Claro que não, de maneira nenhuma. Por estar preparando uma refeição? Não estava cometendo pecado. Mas aqui está o problema. Ela estava tão preocupada com o que ela estava fazendo, que ela não se dava conta que Deus estava em sua sala de estar. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu fico imaginando Marta ali toda correndo, toda preocupada em fazer o melhor. Claro, Jesus estava ali na casa dela. Mas ela não se preocupou com essa importância da pessoa de Jesus na casa dela. E hoje acontece conosco. Jesus está no nosso coração, Jesus está na nossa casa, e às vezes nós não se preocupamos com isso, deixamos as coisas passar, deixamos o tempo passar, deixamos às vezes Jesus de lado, e não nos preocupamos que Jesus está conosco. A palavra de Deus dele mesmo diz: Ele estará conosco eternamente. E é o que nós vivemos hoje. Esse é o momento,
Esse é o mesmo erro que você e eu cometemos quase todos os dias. Nós ficamos tão envolvidos no aqui e agora que deixamos de lidar com o eterno. As coisas que vão durar para sempre e sempre. Nós estamos envolvidos com aqui e agora, com o imediato. Eu quero, eu posso, eu vou fazer. Mas esquecemos de nos envolver com as coisas que são para a eternidade. E esquecemos de Jesus. Do nosso tempo de adoração a Deus. Da porta fechada do nosso quarto, onde ali nós nos colocamos diante de Deus. Eu e minha esposa, nós temos, claro, sim, feito o esforço e temos vencido isso de fazer o nosso culto doméstico todo dia à noite, orando, lendo a palavra. Estamos aí no livro de Salmos, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo nosso pastor, intercedendo pelos ministérios dessa igreja, intercedendo pelos enfermos. Mas isso, para se tornar uma realidade em nossas vidas, nós precisamos o quê? Remir o tempo, separar esse tempo para Deus. As doenças que mais nos assombram hoje são o quê? A ansiedade, o estresse, a depressão. E isso se chama o quê? Sobrecarga. As pessoas estão simplesmente sobrecarregadas. Estamos sobrecarregados com os compromissos. Também estamos sobrecarregados com nossas posses. Estamos também sobrecarregados com o trabalho. Também estamos sobrecarregados com a informação. Também estamos sobrecarregados com o nosso dia a dia. Nós estamos sobrecarregados com tudo, menos com Jesus. Menos com Deus. Porque às vezes nós deixamos Jesus em segundo plano. Porque nós estamos sobrecarregados, nós estamos correndo todo dia, toda hora, nossos afazeres, e esquecemos que o dia tem 24 horas, esquecemos que o tempo é do Senhor, e Ele nos dá esse tempo a cada dia, para quê? Para a honra e glória do Senhor. Há tantas demandas de nosso tempo, tantas coisas boas que precisam ser feitas. Nós queremos fazer o máximo de cada oportunidade. Então, o que devemos fazer? Terceiro tópico. Entender qual é a vontade do Senhor. Você sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Para responder isso, Paulo nos diz: não sejais insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. O que você acha que é a vontade de Deus para você neste fim de ano e nesse novo ano que se inicia? Você acha que Ele quer a sua mente tão saturada com preocupações e ansiedades que você não pode pensar pensamentos espirituais? Será que é isso que Ele quer? Você acha que Ele quer a sua agenda tão lotada que você não tenha tempo para as coisas mais importantes, que você não priorize Deus na sua vida? Ou você acha que é a vontade de Deus? O que você acha que é a vontade de Deus para você? Deixe-me fazer algumas sugestões para que você possa até considerar. Em primeiro lugar, primeiro de tudo, você tem que estabelecer as suas prioridades. Estabelecer as suas prioridades. Eu tenho certeza que você já está aqui nesta igreja, está aqui nesta noite, você que está nos assistindo, você acredita que Deus deve ser uma parte importante de sua vida, mas quando você começa a estabelecer prioridades, você tem que decidir aonde Deus está em sua vida. Então pergunte para você mesmo, quem ou o que é mais importante na minha vida? Faça essa pergunta para você, no seu interior. Faça essa pergunta, quem ou o que é mais importante na sua vida? Eu espero que a sua resposta seja,
meu relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, é o mais importante para mim. Essa deve ser a resposta de todo cristão. Se sim, então coloque isso no topo de sua lista de prioridades. E diga isso com as suas palavras. Eu colocando Deus no topo da lista das minhas prioridades, eu vou dizer que isso vai afetar minhas decisões, minha agenda, o meu relacionamento com as outras pessoas e toda a minha perspectiva sobre a vida. Você topa isso? Isso é sério. Isso é sério. Talvez por isso, quando o dia de culto, dia de culto na igreja, nem a chuva, nem o futebol, nem a novela, nem o jogo do seu melhor time irá interferir com o meu estar na igreja, porque Ele vem, Ele quem? O Senhor Jesus, em primeiro lugar na minha vida. Eu vou adorar o Senhor e nada vai interferir isso. Nada vai interferir isso. Mas não é o que nós vemos hoje em dia. Muitas coisas hoje nos interferem de estar na casa de Deus, nos interfere de estar como igreja adorando a Deus. Você precisa também agendar um tempo definido a cada dia para orar e ler a palavra de Deus. Ore por você. Ore por sua família e pelas pessoas ao seu redor. Ore pela igreja e pelos pastores e missionários. Às vezes, eles os pastores e missionários, se sentem tão sozinhos e tão longe. E é verdade. Eu já disse aqui uma vez, não lembro quando, estou seguindo o pastor, às vezes eu não lembro as coisas. Mas eu já disse aqui, que pastor não é super-herói. O pastor não tem ali uma pilha que dura ali 24 horas, ou dura um mês, para estar sempre disposto, sorrindo para você, te ouvindo. Pastor não é um super-herói, pastor tem as suas limitações. E os pastores, eles carecem mais do que nunca de nossas orações. Ah, como isso é gratificante, como isto é importante. Você nunca vai saber o quanto suas orações vão significar para eles. Ore pelo seu pastor. Você talvez conheça o seu pastor só de vista, não de falar, não de conviver. Ore por ele, ore pela sua família. Mas você vai ser abençoado à medida que você cresce em sua fé, em sua confiança no Senhor. Prioridade. Prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? Você também deve passar um tempo com a sua família. Todo marido aqui deveria ter uma noite para sair com a sua esposa. Este assunto que eu estou falando aqui agora é um assunto no qual eu ministro no curso de Homem ao Máximo, no Ministério com Famílias, e eu digo sempre, o marido deve priorizar a sua família na sua casa. A família é um projeto de Deus em nossas vidas, e Ele tem cuidado com a sua família. E você, pai, e você, sacerdote, você tem cuidado com a sua família? Você tem cuidado com a sua esposa? E eu estou falando sério. Você deveria ter uma noite para sair com a sua esposa, um momento a sós, só vocês dois. Priorize a sua esposa, ela é a sua ajudadora, ela é a sua auxiliadora. O momento apenas dos dois e não ter mais nada para interferir. Sem choro de crianças, sem telefones, sem interrupções. Talvez em um bom restaurante, ou talvez mesmo em casa, um jantar especial, à luz de velas.
Já pensou, Ademilson, você fazer um jantar especial, luz de vela para Giza, ali tudo arrumadinho, aquela meia luz. Já pensou? Meu irmão, minha irmã, meu irmão principalmente, é isso que Deus quer de nossas vidas, é priorizar a nossa família. Aonde quer que seja, passe um tempo juntos, gaste tempo com seus filhos também. Qual foi a última vez, você pai, você mãe, que tem seus filhos, qual foi a última vez que você saiu com eles? Qual foi a última vez que vocês foram aí curtir aí um lugar, um cinema, foram a uma sorveteria? Qual foi a última vez que você sorriu, que você deu gargalhada abertamente com seu filho e com a sua filha em família? Vocês não têm ideia o quanto que isso é valioso em nossas famílias. Eles estão crescendo, nossos filhos, estão crescendo tão rápido, e esses são momentos preciosos. O tempo passa, o tempo passa. Não deixe escapar, procure passar tempo de qualidade com seus filhos, certifique-se de que a sua família, ela é muito importante para você. Os dois maiores inimigos do nosso tempo é o quê? Arrependimento por coisas que fizemos no passado e ansiedade sobre o que vai acontecer conosco no futuro. Hoje em dia tem muitas pessoas que vivem ansiosas, temerosas, esperando acontecer coisas que você às vezes não espera acontecer e acontece. Deu para entender? Pessoas que têm medo do futuro. O futuro pertence a Deus, está traçado pelo Senhor. E as pessoas são temerosas nisso. Quando nós precisamos mais de Deus, quando nós buscamos mais a Deus, mais Ele nos ouve. Muitos de nós estamos vivendo no passado ou no futuro. Um ano novo, meu irmão, minha irmã, se estende aí diante de nós. E eu peço a Deus, ajuda no Senhor, a remir o nosso tempo. Então teremos um feliz ano novo. Quantos anos novos, quantas passagens de ano, quantos réveillões nós fazemos propósitos diante de Deus. Não, este ano que se inicia, eu vou fazer isso, isso, isso. Esse ano que se inicia, eu pretendo realizar isso, isso e isso. Aí você coloca voto diante de Deus, você vota diante de Deus. Senhor, se o Senhor me ajudar este ano, eu vou fazer isso, isso e isso. Põe lá para mim, meu irmão, Eclesiastes 5, versículo 4 e 5, para nós encerrarmos. Eclesiastes 5, 4 e 5. Olha lá. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. E para terminar, Romanos 13, versículo 11 e 12, diz assim: e isso fazei compreendendo o tempo em que vivemos, que já é hora de despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. O tempo é hoje. Nós estamos aí menos de uma semana para findar o ano. Que tempo você tem reservado para Deus para o ano que vem? Será que a sua agenda ela está lotada? Será que os seus compromissos estão esgotados por ano que vem e você não tem nenhum tempo para dedicar ao Senhor? E hoje é um momento para nós refletirmos. Eu falo isso para vocês, igreja, mas já perguntei para mim mesmo. Passamos um ano de lutas, um ano assim difícil, um ano atípico, mas nós vencemos. Você está aqui hoje. Nós vencemos, Deus é conosco. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia.
Você é um vencedor, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor.